Câmara. Eu queria trazer uma reflexão aqui de uma pauta que atualmente é federal, mas que eu entendo que ela tem que iniciar municipal, que nós precisamos, de uma vez por todas nos mobilizar. Antes de falar de qual é a proposição, eu quero citar um autor que se chama Stephen Covey. E esse autor, ele trabalha na matriz de assuntos urgentes e importantes. O que são assuntos urgentes? São os assuntos que a gente normalmente apaga incêndio, atua no efeito, né? E o que são os assuntos importantes? Quando a gente tem um olhar para a causa raiz desses problemas. Quando a gente trabalha com uma visão de planejamento, de médio, de longo prazo. Quando a gente consegue agir de uma forma que mude o comportamento. É muito comum que na nossa vida, assim como nas empresas, assim como onde a gente atua, a gente está sempre correndo e apagando incêndio. Então, a gente usa demasiadamente, né, na matriz do Covey, o urgente, e vai deixando de lado o importante, porque o urgente é urgente, e o importante acaba não sendo feito. Hoje tratamos aqui de muitos assuntos urgentes. Moradores de rua, né, ao redor de 700 em Caxias, com situações muito delicadas, ligadas né, como usuários de drogas, conforme o senhor que aqui esteve falou. A menina, a vereadora Denise, baleada na escola, né, isso já aconteceu o ano passado, que assusta, porque a gente vê as questões das cidades grandes se aproximando de nós. Né? E quando a gente tem, vereador Felipe, pessoas que discutem por brigas pessoais e tem tiroteio na frente da escola, uma coisa quase que, né, bota efeito nisso. Bota efeito de uma falta de consciência, de uma falta de coisas que a gente não tem nem que palavras dizer. Estivemos conversando também, assim como o vereador Fiuza, com a Guarda Municipal, vimos que a secretária da Educação já está com a equipe se deslocando lá para a escola, mas estamos agindo em cima de algo que aconteceu. Né? O transporte coletivo, como foi citado aqui, como uma das tarifas maiores do país, aqui também, gente, há quanto tempo falta aprofundar um debate? Não é só de agora. Um debate, conforme falamos aqui na semana passada, bem amplo, olhando todo o aspecto estrutural, né, do que compõe a tarifa, né, e, para piorar a situação, tem a situação dos aplicativos, que é uma coisa boa, que veio, que não tem volta, mas que também interfere na questão da tarifa. E para as pessoas que moram mais no centro, o aplicativo vem bem, mas quem mora, né, no entorno mais distante precisa de transporte coletivo, e nós estamos tornando, o transporte coletivo está entrando em colapso. Então, também é um assunto que agora nós estamos lidando na urgência, porque faltou ao longo do tempo o debate. Nós também falamos dos alagamentos, e a gente viu aqui, é urgente fazer, né? Quando a coisa já acontece. E aí, vereador Rafael, sem dúvida nenhuma, a gente não pode ficar sempre cobrando, e o que o poder público vai fazer? Tem que trabalhar na questão da conscientização. E essa questão do lixo é gravíssima e se fala há muito tempo. Né? Então, de fato, gente, parte, vereador. Todas pautas urgentes que a gente precisa agir, mas que a gente tem que se dar conta que se nós não rompermos o ciclo vicioso, para iniciar um ciclo virtuoso, a gente vai estar sempre pedalando. Qual que é a proposição que eu faço aqui? Bom, esse olhar para o importante tem que ser na nossa vida, tem que ser aqui no município, mas o que eu quero trazer hoje aqui e propor a esta casa, que a pauta é federal, é a questão da reforma administrativa, da reforma tributária e da orçamentária. Nós não podemos nos deixar levar por essas questões políticas que estão acontecendo. Nós precisamos nos focar
focarmos na pauta técnica. O dinheiro que falta nos municípios, a autonomia que falta nos municípios, precisa ser debatida. E precisa ser debatida no primeiro semestre. Então, o que eu proponho, vereador Bressan, né, conforme falamos anteriormente, que a gente faça uma moção de apoio às reformas administrativas, né? Esta casa tome frente desse assunto, a gente encaminhe, presidente, vereador Felipe, ao Parlamento Regional, a gente encaminhe a Associação de Vereadores do Estado, a Associação Nacional, a FAMURS, a todos os interessados nos municípios, porque é nos municípios que as pessoas moram, é aqui que os problemas estouram. Nós temos, com gastos de pessoal na União, a segunda maior conta. São 344 bilhões o custo com a folha. E a Previdência, 677 bilhões. No entanto, o orçamento para a saúde são 125 bilhões. Para a saúde de todos os brasileiros. Então, não tem mais como continuar dessa forma. Nós precisamos reformar. A gente vê que o orçamento da saúde nunca é suficiente. Nós estivemos ontem, vereador Alberto e Rafael, na audiência pública da saúde, e vimos, né, que o nosso município, né, mais uma vez, entrando com 25%, antes 27%, onde deveria ser 15%, e isso não é suficiente. A população está envelhecendo, nós estamos vendo a volta de doenças como sarampo, como sífilis, coisas básicas. Então, não está suficiente o dinheiro, né, o recurso aplicado na saúde, muito menos na educação e nem na segurança. Então, a reforma administrativa precisa acontecer, ela precisa ser encaminhada para o Congresso e ser votada no primeiro semestre. Enquanto o presidente vai precisar de apoio do Congresso, e enquanto isso ele está brigando com o Congresso. Isso não é possível. Então, nós, enquanto município, precisamos nos mobilizar. Nós somos uma cidade de 510 mil habitantes, a segunda maior cidade do Estado, uma cidade importante nesse país, e essa Câmara tem essa importância de iniciar esse movimento e tornando ele regional, estadual e, por que não, nacional. Não entrar na briga política, mas pedir, né, insistir que ocorra a reforma administrativa, a reforma orçamentária, que, através de um novo pacto federativo, a gente possa, de fato, ter mais autonomia local, mais recursos locais, porque senão nós vamos continuar no debate do efeito das coisas que nós não temos estrutura suficiente para resolver. E isso que nós somos uma cidade com um bom orçamento. Pensem nas cidades menores, como que fica, né? Então, em janeiro houve uma carta de 20 governadores dos mais diversos partidos, né, ao presidente, e eu penso que nós temos que entrar nessa linha, em apoiar, encarar esse assunto, puxar esse debate, porque ele é necessário. Vereador Rafael, seu à parte? Vereadora Paula, eu concordo com a manifestação da senhora das reformas. Agora, se o nosso presidente está um pouco confuso com o seu mandato, bom, isso é culpa dele. Se ele apoia ou não uma manifestação, isso também é pessoal dele. Agora, o STF e o Congresso precisam fazer essa autocrítica. Sim. E ouvir as vozes das ruas. O porquê que essa reforma já passou por diversas gestões e nunca foram feitas. Por que eles se enclausuraram lá naqueles palácios e não ouviram as vozes da população? E aí eles preferem o clientelismo, né, as suas corporações a qual eles pertencem, ao invés de fazer uma reforma tributária justa, séria e que beneficie toda a população e não somente as suas corporações. Então, se o prefeito manda mensagem, isso é o que menos importa. O que importa é que eles façam, né? E fazer protesto é a coisa mais normal que existe na história do país. O povo tem que ir para a rua mesmo, seja para apoiar A ou B.
Eles não têm que ter medo disso. Quem tem medo é porque alguma coisa está devendo. Obrigado. Para finalizar, presidente, entendo assim, ó, que nós temos a obrigação, a responsabilidade de puxar esse debate, né, para que essa pauta, porque é uma pauta do Executivo que tem que ir para o Congresso. Né? Então, eu vou propor essa moção aos colegas, quem assina com a gente, mas que não seja apenas Claro de Caxias, mas que a gente amplie para o regional, o estadual, o nacional e assim por diante. Muito obrigada.